Olá, bem-vindos à nossa análise da semana. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos clubes que está mais movimentando o mercado. O Palmeiras, assim, parece que não está para brincadeira nessa janela de transferências. As fontes que a gente tem visto, elas pintam um quadro bem claro. É um clube que não quer só fazer uns ajustes, sabe? Parece uma reforma grande no elenco para a próxima temporada. É uma ótima forma de colocar. A diretoria, com a Leila Pereira à frente, não tá só mandando recados, tá, gritando as intenções do clube. E o mais interessante é que não é só um movimento isolado, espetacular. Pelo contrário, é uma série de jogadas, coordenadas, em várias posições. E tem uma delas, a busca por um atacante específico, que serve como uma porta de entrada perfeita para a gente entender essa estratégia toda. Perfeito, então vamos usar essa negociação como o nosso fio da meada. A ideia é essa, puxar esse fio e ver que desenho o Palmeiras está tentando formar. Quem é esse jogador, por que ele e, o mais importante, como é que essa peça se encaixa num quebra-cabeça que parece ser, assim, muito maior. Exatamente, porque o que começa com a busca por um atacante colombiano, lá na Argentina, de repente, se transforma numa história sobre poder financeiro, sobre concorrência com a Europa e, claro, um projeto bem claro de hegemonia aqui no continente. É uma trama, olha, bem mais complexa do que parece na superfície. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. O nome que está no centro da nossa análise é Edwin Cetré. Ele é um atacante colombiano, tem 28 anos e joga no Estudiantes da Argentina. Nossas fontes, principalmente o portal Caracol Deportes, dizem que ele não é só mais um nome na lista. Ele é um alvo prioritário. E a primeira coisa que salta aos olhos é justamente a idade, né? 28 anos. No futebol de hoje, isso é o auge, o pico físico e técnico. A gente não está falando de uma aposta para o futuro. Um garoto de 19 anos que vai ser lapidado para, uma venda milionária daqui a 3 temporadas. Não, o Palmeiras está olhando para o agora, para o resultado imediato. Certo. E quando a gente olha os números dele, que as fontes até destacam, a gente vê 6 gols e 5 assistências. Sinceramente, não são números que me fazem, assim, cair da cadeira. Especialmente quando a gente vai falar do investimento, que é altíssimo. O que os dados brutos não estão contando pra gente aqui? Essa é a pergunta-chave. Porque se fosse só pela estatística fria, talvez o interesse não fosse tão grande. O pulo do gato com o Cetré, na minha visão, é a versatilidade dele. O papel tático que ele cumpre em campo, ele não é aquele centroavante trombador, sabe? Um finalizador puro. Ah, entendi. Ele joga pelas pontas, ele flutua, tem uma capacidade de quebrar linhas defensivas com o drible e principalmente de criar chances para os outros. Pensa num time como o Palmeiras, que já tem artilheiros. A função dele não seria a de ser o goleador principal. Seria mais a de bagunçar a defesa adversária. Exato, o desorganizador de defesas. Nesse contexto, as 5 assistências e a movimentação dele talvez pesem muito mais do que os 6 gols. Faz sentido. Ele seria a peça que faz a engrenagem girar mais rápido, o cara que cria o caos para os finalizadores aproveitarem. E essa busca por um jogador pronto de 28 anos sinaliza uma mentalidade de ganhar agora, né? Sem dúvida alguma. É uma declaração. Mostra que a paciência para desenvolver talentos, que claro que ainda existe no clube, não é a prioridade para posições-chave neste momento. A meta é trazer alguém que chegue e resolva em jogo de alta pressão de Libertadores. Mas essa mentalidade de ganhar agora com um jogador de 28 anos, isso tem um risco financeiro, não tem? O Palmeiras historicamente lucrou fortunas vendendo jovens. Endrick, Gabriel Jesus, eles estariam abrindo mão desse modelo de negócio. Essa é a atenção na estratégia. Eu não vejo como um abandono do modelo. Vejo mais como uma diversificação de portfólio, se a gente usar um termo do mercado financeiro. Eles continuam revelando e vendendo jovens, mas agora eles têm o poder financeiro para, ao mesmo tempo, investir pesado em certezas. É um cálculo. O prêmio em dinheiro, o prestígio de um título como o Mundial pode valer mais no curto prazo do que o lucro de uma futura venda do Centrai. É uma aposta na glória esportiva imediata. E uma aposta dessas, ainda mais com um jogador disputado, nunca sai barato. E os valores que estão circulando nessa negociação são de cair o queixo. Com certeza.
A proposta que, segundo as fontes, está na mesa é de mais de 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares? Na cotação atual, a gente está falando de algo em torno de 26 milhões de reais. É um caminhão de dinheiro para um jogador que não tem um grande potencial de revenda, pela idade. E não é um valor que o Palmeiras simplesmente inventou, né? O Estudiantes parece que está jogando duro. Sim, e eles têm todo o direito. O Cetré ainda tem mais um ano de contrato. Isso significa que o clube argentino não está desesperado para vender. Eles podem sentar na mesa de negociação com muita tranquilidade. Basicamente disseram, o preço é esse. Querem? Paguem. E o Palmeiras estar disposto a chegar nesse número mostra o tamanho do interesse. E para complicar tudo, o Palmeiras não está sozinho nessa. A fila de interessados é longa e, assim, bem qualificada. Vira um leilão. Um leilão perigoso. Primeiro tem o componente doméstico, o Botafogo. Um rival direto. Exato, um rival direto na Série A com um projeto financeiro robusto que também está na briga. Vencer essa disputa não é só contratar um jogador, é mandar um recado para um concorrente direto ao título. Mas a briga não para por aqui, nas fronteiras do Brasil. E é aí que a história ganha outra dimensão. A fonte menciona 2 clubes da Espanha, Rayo Vallecano e Sevilha. E isso muda tudo. Uma coisa é você disputar um jogador com outro clube brasileiro, outra completamente diferente é entrar numa queda de braço com clubes da La Liga. Uma das maiores vitrines do mundo. Exato. Não estamos falando de Real Madrid ou Barcelona, óbvio, mas são clubes com capacidade de atrair talento e oferecer um projeto de carreira na Europa. Perfeito. O simples fato do Palmeiras estar nessa briga e sendo considerado um destino viável, talvez até preferencial, já é uma vitória de posicionamento. Mostra que o poder financeiro e o projeto esportivo dos gigantes brasileiros atingiram um novo patamar. Eles podem não só reter talentos, mas buscar ativamente jogadores que estão no radar europeu. Ok. Então o cenário da negociação pelo Cetré tá claro. É uma aposta alta, cara e com muita concorrência. Mas, como você falou no início, ele é só uma peça de um plano maior. E quando a gente olha as outras movimentações, o quebra-cabeça começa a fazer um sentido assustador. Assustador para os rivais, sem dúvida. Porque a verdade é que o Cetré, por mais interessante que seja, pode não ser nem a peça principal dessa montagem. O Palmeiras está atacando a espinha dorsal do time. Para a defesa, por exemplo, com a saída do Mikael, as fontes apontam um alvo claro. Joaquim, zagueiro do Tigres, do México. Um nome forte, sólido, para dar segurança lá atrás. Uma contratação que faz todo sentido tático. Necessária, mas talvez não seja aquela que empolga tanto a torcida, né? Exatamente, é o alicerce. Mas toda grande construção precisa de uma joia da coroa. E é aí que entra o nome que eleva todo esse projeto para um outro nível. Thiago Almada. Thiago Almada. Espera aí, vamos parar aqui um instante porque isso é gigantesco. A gente está falando de Thiago Almada, do Atlético de Madrid. Um meia que estava no elenco campeão do mundo com a Argentina. A imprensa internacional está colocando o Palmeiras como o destino mais provável dele. Trazê-lo para o Brasileirão não é um reforço, é um evento. É um evento. É uma mudança de paradigma. Um jogador com essa grife no auge da carreira escolher o Brasil como destino. Isso redefine o status do campeonato e do próprio clube. Se a negociação do Cetré mostra poder financeiro, a do Almada mostra poder de atração, prestígio. Mostra que o Palmeiras não quer só ganhar a Libertadores, quer construir uma dinastia. Então o plano se desenha. Uma defesa sólida com Joaquim, um meio-campo de elite mundial com o Almada, e aí a contratação do Cetré passa a fazer ainda mais sentido. Ele não é a estrela principal, ele é o coadjuvante de luxo perfeito para fazer essa máquina funcionar. Precisamente. Você tem o pilar na defesa, o Joaquim, o cérebro no meio, o Almada, e o elemento de ruptura de velocidade e versatilidade no ataque, o Cetré. As peças se encaixam. Não são contratações aleatórias, são escolhas cirúrgicas para funções específicas dentro de um plano de jogo muito claro. É a construção de um time para dominar todas as fases do jogo. E para garantir que essas peças venham, o clube também ataca em outra frente que é crucial, o bolso do jogador. No caso do Cetré, a proposta salarial parece ser o golpe final para vencer a concorrência. Sim, o fator pessoal é determinante. As fontes indicam que, se a transferência se concretizar, o salário anual dele vai praticamente dobrar.
Ele sai de cerca de 400 mil dólares por ano, que dá mais ou menos uns 2 milhões de reais, para um valor muito superior. Para um jogador de 28 anos, esse pode ser o contrato da vida dele. É uma proposta bem difícil de recusar, mesmo com o interesse da Eurota. Isso mostra a força total do pacote do Palmeiras. Não é só pagar a taxa de transferência para o Estudiantes. É oferecer um projeto esportivo vencedor, a chance de jogar um time estelar, com nomes como o Almada, e ainda por cima um pacote salarial que supera a concorrência. Eles estão tornando a proposta irrecusável em todas as frentes possíveis. Fica claro que é uma operação de guerra, planejada em múltiplos níveis. Tem a análise técnica, a visão tática e o poder de fogo financeiro para executar sem hesitar. É a diretoria dizendo que o objetivo não é participar, é vencer. E vencer tudo. É a consolidação de um projeto de longo prazo. O Palmeiras não chegou nesse patamar da noite para o dia. Foi construindo essa solidez financeira, administrativa, e agora está colhendo os frutos. Pode se impor no mercado de uma forma que poucos clubes na América do Sul conseguem. Certo. Vamos amarrar tudo o que a gente discutiu. A imagem que fica é a de um Palmeiras extremamente estratégico e com o pé no acelerador no mercado. Sem dúvida. Os movimentos não são de reação, são de ação. Existe um plano claro para elevar o patamar do elenco em todos os setores. Vimos que a negociação pelo Edu Incetré, de 26 milhões de reais, é o estudo de caso perfeito disso. Um investimento alto num jogador experiente, onde o Palmeiras está topando uma briga direta com um rival da Série A e com clubes europeus. E talvez o mais importante, essa contratação não pode ser vista de forma isolada. Ela faz parte de um quebra-cabeça muito mais ambicioso. Quando a gente coloca na equação a busca pelo zagueiro Joaquim e principalmente pelo meia-campeão do mundo, Thiago Almada, a gente percebe que não se trata de reforçar o time, mas de construir uma equipe potencialmente histórica. Um quadro bem completo. Uma demonstração de força e planejamento que, com certeza, está deixando os torcedores do Palmeiras sonhando alto e os rivais bem preocupados. Com certeza. E ao analisar tudo isso, sabe o que eu fico pensando? Fica uma reflexão final, e isso levanta uma questão importante. A capacidade do Palmeiras de competir financeiramente não só com rivais domésticos como o Botafogo, mas também com clubes de meio de tabela de uma grande liga europeia, como Rayo Vallecano e Sevilha. E isso por um jogador no auge da carreira. Será que isso não sinaliza uma nova fase no equilíbrio de poder do mercado de transferências? Será que a gente está testemunhando os principais clubes brasileiros se tornando destinos finais para jogadores de alto nível e não mais apenas uma ponte para a Europa? É algo para a gente observar com muita atenção nos próximos anos.